Olá, joaantoniobr.com, voltando aqui, vídeo 4, literatura. E eu falo um pouquinho só da literatura inglesa, né? Muito breve mesmo, porque a literatura inglesa, americana ou da Inglaterra, a gente costuma falar junto, né? Reunido. Pois bem, eu começo falando aqui de um escravo, né? Gustavus Vassa, um africano. Ele nasceu na Nigéria, no ano de 1745, né? E aos 11 anos de idade ele foi raptado, né? E vendido como escravo. Eu incluo Gustavo Vassa, né? Que foi batizado com o nome de Olaudah Equiano. Eu incluo na literatura americana pelo fato do trabalho dele, os livros dele, ter contribuído para a abolição dos escravos no ano de 1863. A primeira abolição de escravos que o mundo viu foi dos Estados Unidos em 1863. Pois bem, Gustavo Vassa ficou trabalhando como escravo e tudo que ele ganhava ele foi guardando, foi acumulando, né? E muito logo ainda na adolescência ele conseguiu comprar a carta de alforria. E com essa carta de alforria ele passou a trabalhar de marinheiro e estudar, né? E casou, né? Tiveram filhos, né? Fez família. Foi um recordista de trabalho no meio da escravidão. Isso em 1745, só em 1863 foi que aconteceu a abolição na América do Norte. Pois bem, deixando o Olaudah Equiano, né, e falando dos Estados Unidos em si. Pode ver o mapa dos Estados Unidos, ele é comprido, ele não tem um formato assim arredondado, é comprido. Por lá o que não é sul é norte, o que não é norte é sul. É basicamente essa ideia geográfica que tem os Estados Unidos. E naquele tempo havia um conflito, né, porque o sul era evoluído, né, e o norte, embora seja evoluído, o norte era agrário, trabalho agrário, e o sul industrial, né. Então o sul se recusava a libertar os escravos, porque precisava dos escravos para o trabalho, para a mão de obra. E o norte não aceitava libertar os escravos. Ou seja, melhor dizendo, estou fazendo confusão. O sul não aceitava libertar os escravos, né? E já o norte pensava diferente, né? Então havia esse conflito entre sul e norte. E isso ocasionou, né, um conflito entre as duas partes, né, norte e sul dos Estados Unidos, né? E isso fez com que esteve praticamente separado. Os estados estavam separando o norte, separando do sul, por essa questão. Até porque o que precisava libertar os escravos, porque precisava da mão de obra qualificada para poder comprovação, né? Tinha que registrar, cadastrar os funcionários para poder ter movimentação com o banco, empréstimos e outras coisas mais. E o outro lado precisava dos escravos porque precisava da mão de obra deles. E isso, Abraham Lincoln, presidente, o 16º presidente da República dos Estados Unidos, foi eleito. E ele assinou, fez um decreto libertando os escravos. 2 anos depois foi que foi cumprido, né, o decreto, foi libertado os escravos. Isso ocasionou a maior guerra civil que a civilização já viu, tem conhecimento. A maior guerra civil que se sabe na história. Morreu milhares de pessoas, milhares de americanos, né, em função dessa luta pela questão dos escravos. Abraham Lincoln pensava o seguinte: ele libertava os escravos. Com a libertação dos escravos, todos ganhavam porque iam ter relações bancárias, comerciais, e ao mesmo tempo ele mantinha os Estados Unidos. Então, para ele entendia dessa forma, não foi bem assim que aconteceu, mas ele entendia que o feito era esse. Ele não era abolicionista, como aqui no Brasil, como Rui Barbosa, José do Patrocínio, né? A princesa Isabel também não era abolicionista de ideologia, não era. Mas o que acontece? Abraham Lincoln disse o seguinte:
por uma boa questão, que era a União dos Estados Americanos, ele libertava os escravos, por uma boa questão. Mas se fosse por uma boa questão também, ele também podia não libertá-los. Né? Então isso deixou bem claro na história que ele não era abolicionista. Né? Ele libertou os escravos porque ele entendeu que era necessário para o país, para a União dos Estados Americanos. Né? Então, a literatura americana é muito assim, diversificada, muito fragmentada. Então, é difícil a gente pegar e fazer uma sequência, né, para que o discente que assistir esse vídeo possa tomar por base. Mas eu peço aos discentes o seguinte, os alunos acadêmicos do curso superior, que estão vivenciando o academicismo, pega os fragmentos que eu falar aqui, pega por base de pesquisa, para pesquisar. Né? Então, houve essa grande guerra, né, civil nos Estados Unidos em função dessa... A literatura está centrada mais na comunicação oral, nas línguas, né, como já disse. Nós temos aqui, vou citar uma pessoa, um poeta, né, que é o William Shakespeare. William Shakespeare, ele mais conhecido, né, o mais conhecido daquele tempo, é um autor muito conhecido, um poeta bastante conhecido. Interessante que você chegar, eu já falei isso no outro vídeo, em outra ocasião, se chegar a qualquer país do mundo, numa praça, e tiver um grupinho de pessoas, você falar Romeu e Julieta, eles vão responder William Shakespeare. Se você falar William Shakespeare, eles vão falar Romeu e Julieta. Interessante. Esse Romeu e Julieta é uma tragédia, foi uma tragédia, né? E ficou mais conhecido com essa tragédia do que com outros romances que foi considerado pela crítica autorizada muito mais relevante, com uma história mais racional, entendeu? Com uma mensagem mais positiva, fora da tragédia. Mas o que deu a ele realmente, né, mais de 300 anos de imortalidade foi o Romeu e Julieta. Eu já disse isso noutra ocasião. Pois bem, saindo aqui rapidinho da literatura americana, né, que tem muitos autores, muita coisa para se falar. Mas é só base para a pessoa ter base para pesquisar. A Inglaterra tem um dado interessante. Um filme que as pessoas assistem diariamente, está em cartaz, entra em cartaz, sai, é A Lenda de Beowulf. A Lenda de Beowulf é um romance desde o tempo do povo anglo-saxão, antes da língua inglesa. Ele já contava a história da lenda de Beowulf. E ele foi refeito, foi narrado, escrito de novo no ano 1000 da era cristã, né, da nossa era, do nosso tempo, no ano 1000. Ele foi refeito e transformou-se em filme e faz um sucesso danado. Ele foi a primeira obra da literatura inglesa. Né? E outra coisa, ele foi escrito por um monge, foi escrito por um religioso. Um filme de muita ação, né, de muita movimentação, sabe, de cenas picantes, e que foi escrito por um religioso, foi escrito por um monge. É interessante isso, né? E é só isso mesmo, toma por base de pesquisa lá literatura inglesa, literatura americana, tá? E descubra aí o que eu não falei aqui, tá? Assista o próximo vídeo, o próximo fragmento literário que eu vou fazer, vai assistindo aí, tá? Que é muito bom. Tchau, até a próxima.